Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. O Mandicast é esse nosso canal aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde nós conversamos sobre diferentes temas da odontologia. E no dia de hoje, eu convidei aqui a professora Tatiane Marega. A professora Tatiane Marega é professora dos cursos de pós-graduação voltado para pacientes com necessidades especiais. Um tema muito bacana e muito importante que nós vamos abordar hoje. Então, eu queria agradecer a presença da professora Tatiane. Tatiane Marega, ela é mestre e doutora em educação especial pela UFSCar. Ela lançou em 2018 este livro aqui, o Odontologia Especial, que é um livro focado para o atendimento odontológico de pacientes com as diferentes necessidades especiais. E no dia de hoje, então, nós vamos abordar exatamente isso. Então, professora Tatiana, mais uma vez, obrigado. Eu queria, acho que a gente podia começar abordando quem são os pacientes com necessidades especiais, porque às vezes a gente pensa que é só um grupinho, aquele grupo mais restrito, às vezes com algum problema neurológico, mas não é, né? Não é. Olá, professor, muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse canal com todos vocês. E uma pergunta importantíssima, como o senhor mesmo disse, se imagina que são aquele grupinho fechado dos pacientes neurologicamente comprometidos. Uhum. E não, é um universo muito mais amplo. Quando a gente fala nos pacientes com necessidades especiais, não é só o paciente com deficiência intelectual, o surdo, o cego, o paralisado cerebral, o paciente com TEA, mas sim também o paciente que a gente chama de sistemicamente comprometido, como o cardiopata, o diabético, os pacientes oncológicos, que infelizmente é um grupo que está crescendo bastante, o paciente celíaco, o paciente com distúrbio alimentar, o odontofóbico, né, o que tem o medo patológico do dentista. Então é um grande universo, muito abrangente, que a nossa odontologia consegue contemplar aí nessa especialidade. Legal. Então, se a gente vai desse grupo tão heterogêneo de diferentes pessoas com diferentes dificuldades, o atendimento odontológico deve variar muito entre eles. Varia muito, professor. Tanto na abordagem, então a gente tem que ter uma anamnese bastante detalhada, como levantamento de medicações e como eu havia dito, as abordagens são totalmente diferentes de acordo com os grupos, né? A hora que a gente fala num grupo de neurologicamente comprometido, a gente vai mais focar na abordagem comportamental. Do paciente sistemicamente comprometido, nós vamos estar focados ali na adequação de protocolos para assegurar que aquele atendimento seja seguro, na base anestésica, de prescrição de medicações e de planejamento até cirúrgico ou mesmo ambulatorial desse paciente. Tá. Então, o entendimento, nesse caso aí, da farmacologia é fundamental também. Fundamental. Não conseguimos nos separar. Sem dúvida. E onde que o profissional ele pode atuar? O profissional que é um especialista em pacientes especiais, aonde e como ele pode atuar? O especialista, ele tem um campo muito amplo de atuação. Ele pode, além de atuar em ambulatório, no consultório odontológico, ele pode atuar na odontologia hospitalar, né, desde que habilitado para isso, ele pode estar atuando no hospital, ele pode estar atuando na casa do paciente, sob o regime de home care. Então, ele leva o atendimento odontológico até a residência do paciente, principalmente se tratando de paciente comprometido que não consegue se deslocar para ir para o consultório odontológico. Então, ele tem várias vertentes de atuação. Sim. E esses grupos de pacientes com necessidades especiais, ele é um grupo muito grande de pessoas? Muito grande. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que 10% da população tem alguma necessidade especial neurológica. Especificamente no nosso país, nós temos 24,5% da população com alguma necessidade especial neurológica. Nessa porcentagem, a gente não está falando nem dos 20% com cardiopatia, nem dos 7% com diabetes e nem nas demais porcentagens aí das outras vertentes. Então, o nosso país é um país especial e que precisa dessa atenção no atendimento odontológico. Você citou pacientes, inclusive, celíacos e que têm intolerâncias, enfim, a glúten e tudo mais. Esse paciente, ele também merece um atendimento diferenciado do dentista também? Merece sim, professor. E é um grupo que está crescendo muito, porque melhoraram muito
as técnicas de diagnóstico para a doença celíaca. Então, muitos pacientes sofriam da doença, mas não sabiam que tinham. Hoje, como os diagnósticos estão mais avançados, consegue-se diagnosticar e tratar esse paciente. E o dentista tem um papel muito importante, porque existem algumas alterações que são peculiares da doença celíaca que se manifestam na boca, como, por exemplo, afta, mucosite persistente, que são muito resistentes aos tratamentos convencionais. E durante o nosso manejo no tratamento odontológico, a gente tem muita coisa ali à base de plástico que tem residual. Então, mesmo a pasta profilática, o tubete anestésico, que não pode ser de plástico, teria que ser de vidro. Então, se a gente não tomar cuidado, uma mera profilaxia pode fazer o paciente celíaco entrar em crise. E eu nem estou entrando no mérito das medicações, que muitas medicações da nossa cartela de prescrição têm glúten. Ou tem os residuais que são derivados do glúten. Então, que a gente teria que evitar na prescrição, porque a gente vai fazer esse paciente entrar em crise. Mesmo fazendo o tratamento ali, ele pode... Mesmo fazendo o tratamento. Às vezes o paciente está compensadinho, chega no dentista... Descompensa. E aí, nesse caso, para o atendimento especificamente desse grupo, como que o dentista se organiza para fazer esse atendimento? Tem que deixar tudo separadinho. Esse paciente tem que ser atendido num horário diferenciado, onde realmente não tenha nenhum residual... de glúten ou derivados ali de outros atendimentos. Até a luva, professor. A gente tem que tomar cuidado. Não pode ser a nossa luva de látex normal, porque pode ter o resíduo do pó. Então, o profissional tem que tomar até cuidado com uma lavagem vigorosa, uma lavagem cirúrgica de mãos ali, antes de atender esse paciente e enluvar com outro tipo de luva, por exemplo, uma luva de nitrilo. Bacana. Não sabia disso, bom saber. Olha só, pessoal, até agora a gente está falando aqui do que são os pacientes especiais, como é que funciona, como que os dentistas podem trabalhar e já conversando um pouquinho sobre um grupo específico, que é o grupo dos celíacos aí. Se você estiver gostando, dá um like aí. Continuando na nossa conversa, acho que quando a gente fala de pacientes especiais, o mais comum da gente, o primeiro que vem à mente talvez sejam os pacientes sindrômicos neurológicos, como síndrome de Down, né? Quais são os principais cuidados com esse tipo de paciente? 40% dos pacientes com síndrome de Down têm cardiopatias associadas. Então, a gente tem que ter uma anamnese bastante detalhada para verificar se existe alguma cardiopatia, como, por exemplo, prolapso de válvula mitral ou uma comunicação interatrial, comunicação interventricular. E desde que se localize essas cardiopatías associadas, o dentista tem que tomar cuidado. Profilaxia antibiótica, sessões curtas, então tem que o anestésico de escolha para esse paciente, de acordo com a idade dele. Então tem todo um planejamento ali a ser realizado de acordo com as alterações sistêmicas que estão associadas com a síndrome de Down. Tá. Esses pacientes, eles viviam até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, tinha uma expectativa de vida menor, e agora eles têm uma expectativa de vida muito maior, né? Muito. Talvez pelos cuidados, pelos Com medicamentos. certeza. A odontologia avançou também para o cuidado desse paciente? Isso é incrível. E o mais bonito disso é que a gente pode utilizar esses avanços nesses pacientes com necessidades especiais, né? Porque a gente fala odontologia digital. A odontologia digital é linda e ela pode ser empregada no tratamento de um paciente com síndrome de Down, por exemplo. É muito mais fácil a gente fazer uma peça escaneando o paciente do que moldando o paciente, manda fresar, fica muito rápido. O paciente tem bruxismo, não consegue usar a placa de mordida. Perfeito, hoje em dia temos a toxina botulínica de forma terapêutica para ser aplicada nesse paciente e vai evitar que ele tenha que suportar a placa de mordida em alguns casos. Então, a laser terapia, evitando alguns tratamentos tópicos. Então, todos esses avanços são muito pertinentes e excelentes para ser utilizado nessa população. É verdade, que bacana. E
quais seriam, então, os principais problemas odontológicos desse tipo de paciente, o paciente com síndrome de Down? O paciente com síndrome de Down, ele tem bastante alterações. Nós vamos encontrar dentes conoides, problema de oclusão, é um paciente que precisa de correção, mas o principal deles, professor, é a periodontite. E a periodontite, ela está tão interligada com a síndrome de Down que ela já inicia, às vezes, na adolescência. Então, existe uma expectativa de, ele vai perder os dentes cedo. Vai, se ele não tiver um controle e um cuidado. Então, desde cedo, a gente tem que tratar e cuidar desse periodonto, desse nosso paciente com síndrome de Down. E como o senhor disse, a expectativa de vida aumentou muito. Claro. Hoje a gente consegue ter pacientes idosos com síndrome de Down no consultório. Sim, verdade. Hoje a gente sabe, está mais do que provado também, que existe uma ligação muito íntima entre a doença periodontal e problemas no coração, né? E eles que têm ainda um problema já congênito, é mais importante ainda essa profilaxia, essa manutenção da saúde. Essencial, muito bem colocado, professor, isso mesmo. Então, estou aprendendo aqui no Mandicast. Mandicast também é saúde. Aliás, é só saúde, né? O tratamento, muitas vezes, ele envolve outras áreas, né? Enfim, você já citou várias aí, a dentística, até a própria laser terapia. Como é que funciona essa integração? Um único profissional bem treinado, bem estudado, ele consegue fazer toda essa integração? Se ele for bem treinado para todas as áreas, sim. Mas é difícil, né? Um profissional só contemplar todas essas vertentes. Então, além de todas as vertentes odontológicas, né, que a gente trabalha como se fosse uma clínica integrada dentro do nosso paciente, ainda a gente tem as clínicas afins. Esse paciente toma medicação, muita medicação, em muitos casos. Então, a gente tem que estar em contato com o neurologista, com o cardiologista. Ele está com um problema na fala, o fonoaudiólogo precisa do dentista para fazer uma intervenção para ajudar no tratamento dele. O psicólogo pode nos ajudar no problema comportamental, de manejo desse paciente. Então, é uma integração total, não só dentro da odontologia, mas também com todas as áreas afins. Então, o dentista também tem que saber conversar com esses outros profissionais. Não tem como fugir. Ele tem que se integrar também. Que bom. E o dentista, os outros profissionais, eles se integram bem com o dentista também, hoje em dia? Se integram muito bem, muito bem. Eu acho que essa facilidade partiu até das áreas afins, primeiro do que em se tratando da odontologia. Acho que a gente está se acostumando agora a ficar mais integrado. E acho que para a gente fechar essa conversa, como que está hoje o mercado de trabalho para o especialista em pacientes especiais? Como eu disse, nós temos um país especial, então é um mercado muito amplo de trabalho. E o dentista especialista em pacientes com necessidades especiais, ele pode atuar em vários meios, né? Como a gente já conversou também. Então, ele pode estar indo para o hospital, estar indo para o home care ou continuar no seu ambulatório, ele pode atender paciente neurológico, ele pode atender o paciente sistêmico. Então, é um campo de trabalho muito amplo e apaixonante. Sem dúvida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa conversa sobre odontologia para pacientes com necessidades especiais. A professora Tatiane Marega, que eu agradeço muito, autora do livro Odontologia Especial. Ela desenvolve um trabalho fantástico aqui na São Leopoldo, já qualificou inúmeros especialistas nessa área e presta um serviço assim que é fantástico. Então, eu queria agradecer pelas explicações. Eu que agradeço. Espero que o nosso Mandicast aí tenha esclarecido dúvidas de você. E se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, elogios, pode mandar uma mensagem para a gente. Não se esqueça de deixar o like lá no vídeo para a gente, nós gostamos dos likes. E, claro, também se inscreva no canal para você receber as notificações dos vídeos que vão ao ar sempre às terças-feiras, às 19 horas. Se você não quiser me ver, pode ouvir no podcast. Acesse o podcast da Faculdade São Leopoldo Mandic, que o áudio vai estar lá também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada.